Meus queridos e amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. E nesse primeiro vídeo eu quero vos trazer uma mensagem edificante, que vem como resposta para muitos. Para muitos. Queremos vos falar sobre 27 possíveis causas pelas quais talvez você não recebeu sua vitória ou bênção. Pare um pouco e medite conosco à luz da Bíblia Sagrada. E não esqueça de depois compartilhar com irmãos, com amigos que precisam também ouvir esta mensagem, pois estão se perguntando ou perguntando a Deus: por que eu não recebi minha vitória ainda, Senhor? Por que eu não recebi minha bênção ainda, meu Deus? E o Senhor tem resposta para nós. A primeira possível causa pela qual talvez você não tenha recebido sua bênção ou sua vitória é porque talvez você está pedindo mal. Muitas pessoas não recebem porque estão pedindo mal, não estão sabendo pedir. E nós, irmãos, precisamos sabermos pedir ao Senhor, porque Ele gosta quando a gente pede com sabedoria, não é? Então, talvez você não tenha recebido ainda sua vitória, sua bênção, meu amado irmão, meu querido amigo, porque você está pedindo mal. Outra possível causa pela qual talvez você não tenha recebido sua vitória ou bênção é justamente porque você está pedindo para seu próprio deleite, conforme Tiago 4:3, pedindo para a sua própria satisfação carnal, né? Baseado no seu próprio ego. E Deus não se agrada disso. E Ele sabe que se Ele te conceder isso que você está pedindo para o teu próprio deleite, vai fazer com que você se estrague, quem sabe se desvie, quem saiba morra espiritualmente. Então, querido, é preciso que se tenha muito cuidado. Quando pedir algo a Deus, peça algo que seja para a glória e louvor do seu nome. Como disse o apóstolo Paulo: quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Então, tudo que você for fazer, pedir a Deus na sua oração, peça tudo para a glória dele, porque disto ele se agrada. Outra possível causa pela qual talvez você não recebeu sua vitória ou bênção, né? Em terceiro lugar, talvez porque você não está pedindo. Sabia? Tem pessoas que não recebem porque não pedem. Eu já ouvi pessoas dizer que tem vergonha de pedir as coisas a Deus. E nós não podemos ter vergonha de pedir nada ao nosso grande Pai, que é cheio de amor, cheio de misericórdia, cheio de bondade, não é? Tiago capítulo 4, versículo 2, diz assim: nada tendes porque não pedes. Então tem muita gente que não tem nada, não recebe nada, porque também não pede nada. Fica naquele pensamento que Deus sabe de tudo, realmente Ele sabe de tudo. Mas Ele quer ouvir nós pedirmos. Mateus capítulo 7, versículo 7, o Senhor Jesus disse: pedis e dar-se-vos-á. Então, se você pede, você recebe, lhe será dado. A quarta possível causa pela qual talvez você não recebeu sua vitória, sua bênção, seja porque você está orando pouco ou nada. Tem pessoas que estão orando, mas estão orando muito pouco, não é? E outras não estão orando nada. E a Bíblia manda a gente perseverar em oração, queridos. Deus quer ouvir a nossa oração. Deus quer ouvir a nossa oração. Deus quer que nós oremos, que nós o busquemos. Que quanto mais a gente busca, mais a gente recebe, né? A Bíblia diz, no livro de Salmos, que aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará.
ou de nada tem falta aqueles que lhe buscam, aqueles que oram da forma correta, né? Então, não vai faltar bem nenhum. Deus vai lhe abençoar de forma extraordinária. Veja se não é isso. Veja se porque a razão pela qual você não recebeu sua vitória, sua bênção, veja se não é porque você está orando pouco. Observe se não é porque você não está orando nada. Então é preciso orar, orar, orar. E Jesus nos ensinou sobre o dever de orar sempre, sem nunca desvanecer, no capítulo 18 do livro de Lucas. Orar, né? Quando contou a parábola da viúva e do juiz iníquo. Lembra? Aquela mulher é o maior exemplo de mulher que ora, de crente que ora. Então tem que orar, tem que orar. Ora em casa, ora na igreja, ora no trabalho, ora na escola, ora no ônibus, né? Orar onde quer que você esteja, esteja sempre em oração, em oração. A quinta possível causa pela qual talvez você não tenha recebido a sua vitória ou a sua bênção seja porque talvez você não está jejuando. E muitas vezes, queridos, não basta só orar. É preciso juntar a oração ao jejum. Lembram daquela legião de demônios que estava no corpo do homem, né? E o do menino, e que foram os discípulos perguntar a Jesus por que eles não conseguiram expulsar aquela legião de demônios. E Jesus disse: porque essa casta de demônios só sai com jejum e oração. Mateus 17, 21. Então, a casta, a legião de demônios só podia sair através de uma pessoa que estava não só orando, mas jejuando. Então é preciso jejuar. Esdras nos deu o maior exemplo quando ele precisou empreender uma viagem com o povo que vinha, né, do cativeiro. Ele buscou a Deus juntamente com o povo, ele se humilhou diante de Deus com o povo, em busca de proteção, de segurança, através da oração e do jejum. Então, queridos, tem coisas que se faz necessário também para você receber, você não só orar, mas também jejuar, jejuar, jejuar. Glória a Deus. A sexta possível causa pela qual talvez você não tenha recebido sua vitória ou bênção seja porque talvez você não está crendo. Tem pessoas que não recebem porque não está crendo, está orando, está jejuando, está pedindo, mas não está crendo. Entendeu? Não está crendo. E Deus não se agrada disso. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem você acreditar, sem você confiar, é impossível agradar a Deus. Mateus 21, versículo 22, diz assim: e tudo que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, acreditando, confiando, o recebereis. Então, se você está orando, creia que você vai receber. Marcos 5,36, Jesus disse para um homem que estava com um problema muito difícil. Jesus olhou para ele e disse: não temas, crê somente. Então, queridos, é o que o Senhor diz para você também, que está me vendo, que está me ouvindo. Não temas, creia somente. Marcos 9,23, o Senhor Jesus disse que tudo é possível ao que crê, ao que acredita, ao que confia. Tudo, 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 tudo é possível. Marcos 11,24 está escrito assim: por isso vos digo que tudo que pedirdes em oração, crede que recebestes e será vosso. Então, tudo que você pedir em oração, creia que você já recebeu e será seu, será vosso, será nosso. Então faça isso. Está buscando a Deus? Busque crendo, acreditando, confiando que você já recebeu
que já está na sua mão e será seu. Quem está garantindo isso é o Senhor Jesus. Em Marcos capítulo 11, versículo 24. A sétima possível causa pela qual talvez você não recebeu a sua vitória ou a sua bênção, talvez seja porque você não está clamando. Sabia? Que às vezes não basta só orar, não basta só crer, tem que clamar. Segundo o dicionário, clamar significa gritar. Tem pessoas que dizem que Deus não é surdo. Vocês não se preocupem com o barulhinho, é porque está passando uma moto aqui, ao lado da nossa casa. Mas voltando ao assunto, é preciso, queridos, clamar, né? Clamar. Jeremias 33:3, um versículo bastante conhecido. Quando Deus disse, clamas a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. 2 Samuel capítulo 22, versículo 7, disse o profeta, na minha angústia invoquei ao Senhor, clamei a meu Deus. Do seu templo ouviu ele a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então, muitas vezes é preciso clamar, levantar um clamor, para que você seja ouvido, seja atendido, seja visto, seja respondido, alcance sua vitória, alcance a sua bênção. É preciso clamar, clamar. Em oitavo lugar, ou a oitava possível causa pela qual talvez você não recebeu a sua vitória, a sua bênção, talvez seja porque você não está preparado. Sabia disso? Tem pessoas que não recebeu ainda a sua vitória, a sua bênção, porque não está preparado. Deus olha para você e vê que você não está preparado ainda. E é importante, quando a gente recebe as coisas de Deus, quando estamos preparados, ou seja, quando estamos amadurecidos, né? Quando somos idôneos. E Deus costuma, através de vários processos, ou de multiformes processos, preparar o crente, preparar o seu servo para receber tal vitória, para receber aquela bênção. Então, querido, tem muita gente que Deus não lhe deu a bênção ainda, a vitória, porque a pessoa não está preparada para receber. Porque Deus vê que se entregar a ela aquilo que ela está pedindo, ela vai estragar, ela vai se acabar, ela vai se desviar. Ela vai negar o nome de Jesus. E Deus não quer isso. Deus quer que primeiro você seja preparado, como um vaso, né? Que para chegar à condição de vaso, ele te passa por todos aqueles processos de preparação, desde o barro até o fogo, né? Aleluia. E depois do fogo ainda tem um processo, dependendo do lugar que o vaso vai ocupar. Depois do fogo, ele ainda passa por outros processos. Processo de pintura, processo de... enfim, N processos de acordo com a posição que ele vai ocupar. Louvado seja Deus. Então, queridos, quem sabe o Senhor está fazendo isso com você também, te preparando. Então tenha paciência, tenha calma, que no tempo certo Deus vai lhe conceder o que você pede, o que você espera, o que você deseja, o que você anseia, porque Ele é fiel. A nona possível causa pela qual talvez você não recebeu sua bênção ou a sua vitória, seja porque o Senhor não quer lhe dar. Você sabia que tem coisas que Deus não quer dar? Por que Ele não quer dar? Por N motivos. Por N motivos. A gente tem um exemplo de Moisés, capítulo 3 do livro de Deuteronômio. Moisés pedia a Deus que lhe concedesse a bênção de entrar na terra prometida, mas Deus não quis lhe dar essa bênção. Não. Claro, porque Moisés falhou, né, em determinados momentos da jornada, quando ele deveria glorificar a Deus, ele falhou. E Deus levou isso em conta. E no momento que Moisés insistia com Deus, Deus disse a ele, não me fale mais nesse negócio. Não me fale, eu não quero lhe dar.
esse privilégio, essa oportunidade, essa bênção. Então, querido, às vezes porque o crente falhou, outras vezes porque Deus não quer dar mesmo. Ele é absoluto, Ele é Senhor, Ele é Deus. E a Bíblia diz, o que é o caco para perguntar ao oleiro o que fazes? Nós somos caco, caco dos cacos. E a gente não tem o direito de questionar a Deus, de colocar Deus no canto da parede. Não, Ele é Deus, Ele faz o que Ele quer. Se Ele determinar que Ele não vai dar, não adianta insistir. Não adianta insistir, não adianta ficar bravo, não adianta dizer que vai se desviar, não adianta dizer que vai negá-lo. Quem vai perder é você. Adianta sim você se satisfazer, se conformar e agradecer. Porque o que ele faz agora tu não entende, tu vais entender depois. Ele não está te dando agora, você não entende. Mas você vai entender por depois. Ah, por isso que Deus não me deu. Glória a Deus, porque Ele não me concedeu. Agradeça, porque Deus é fiel. A 10ª possível razão pela qual você talvez não tenha recebido sua vitória ou bênção, talvez seja porque você não chegou, ou melhor, talvez porque não chegou o tempo. Eclesiastes 13:1 diz que tudo tem o seu tempo determinado debaixo do céu. Se não chegou o tempo, meu irmão, se acalme, tenha paciência, espere no tempo de Deus. Espere, porque tudo no tempo de Deus é bom, é maravilhoso, é glorioso. A gente tem experiência, possivelmente você também já tenha tido experiência com isso. Espere no tempo de Deus, no tempo de Deus, espere. Por isso que o salmista disse, esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então espere. Abraão esperou cerca de 25 anos para receber a vitória, a bênção que ele queria. Davi esperou cerca de 13 anos, há quem diga quando ele escreveu o Salmo 40, versículo 1. Né? A mulher do fluxo de sangue esperou 12 anos. Israel no Egito esperou 430 anos. Quanto tempo faz que você espera? Continue esperando. Ele vai te dar graça, Ele vai te dar força, Ele vai te dar poder, Ele vai te dar condição para você continuar esperando. Mas espere o tempo do Senhor. Espere. Depois você vai agradecer e você vai dizer, valeu a pena esperar. Glória ao nome do Senhor para todo sempre. A 11ª possível razão ou causa pela qual talvez você não tenha recebido a vitória ou a bênção, talvez seja porque você não está em Cristo e a palavra dele não está em você. Queridos, é um problema. Quando alguém não está em Cristo, porque ele é a videira, nós somos os ramos. E como ramo que somos, a gente precisa estar nele. E tem mais, e a palavra dele tem que estar em nós, que é a seiva dessa videira. Por isso que ele disse em João 15:7, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então, se a gente estiver nele, que é a videira, e as palavras dele, que é a seiva dessa videira, estiver em nós, pode pedir tudo o que você quiser e lhe será feito. Jesus garante. Jesus garante. João 15:4 ele diz, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. João 15:5, eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Precisa a gente estar nele e ele em nós, né? Com a sua palavra. João 15:6 ele diz, se alguém não permanece em mim, será lançado fora. Eis a razão. Então, além da pessoa não receber nada, porque não está nele, ainda corre o risco de ser lançado fora. E ele diz mais, como o ramo e secará, tais ramos são apanhados, lançados no fogo e se queimam. Ou seja, em outras palavras, está perdido, está no inferno. Então, querido, quer que você receba tudo que você pede na oração? Esteja em Cristo. Esteja em Cristo. E permita que as palavras dele estejam em você.
Não esteja simplesmente numa igreja, numa instituição, numa denominação. Não esteja em ninguém, esteja em Cristo. Em Cristo. E permita que a palavra dele esteja em você. Esteja. Quanto mais a palavra de Deus estiver em você, em mim, em nós, mais seremos vitoriosos. Mais as vitórias vão chegar, mais bênçãos vão jorrar. Então estejamos em Cristo e a sua palavra esteja em nós. A 12ª possível causa pela qual talvez você não recebeu sua vitória, sua bênção, seja porque você está pedindo ou não está pedindo em nome de Jesus. Certo? Tem pessoas que oram, mas não oram em nome de Jesus. Hoje eu ouvi alguém dizer que orou a Deus pedindo em nome da comissão da qual fazia parte. Não, queridos. A gente tem que pedir em nome de Jesus. A garantia de se receber as bênçãos de Deus, as vitórias de Deus, está em se pedir em nome de Jesus. Não é em nome de Maria, não é em nome de Tomé, nem de Pedro, nem de João, nem de Tiago, nem de Paulo. É em nome de Jesus. Em nome de Jesus. João capítulo 14, versículo 13 e o 14. Jesus disse assim: E fazei tudo, ou melhor, e farei tudo o que pedirdes em meu nome. E farei tudo o que pedirdes em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então, queridos, tem que se pedir em nome de Jesus. É em nome de Jesus. Quando se dirigir a Deus, se dirija em nome de Jesus, para que possa alcançar vitórias e possa alcançar bênçãos. Se você está fazendo tudo isso que estamos orientando à luz da palavra de Deus, pode ficar certo. Mas cedo ou mais tarde, a tua vitória, a tua bênção vai chegar. Vai chegar. João capítulo 16, versículo 24 diz assim: Até agora nada pedistes em meu nome. Já pensou? Os discípulos ali sempre com Jesus, mas até aquele momento não tinham pedido nada em nome de Jesus. Talvez pediam em nome da santidade deles, em nome do trabalho que prestavam, em nome de outras coisas. Em nome de Abraão, tinha pessoas que pediam em nome de Abraão, em nome de Moisés. Não, queridos, é em nome de Jesus. Aí ele disse: Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Então, quer que a sua alegria seja completa? Peça em nome de Jesus. Peça e você vai pedir e vai receber e a sua alegria vai ser completa. Está faltando alegria? Faça o que a Bíblia orienta, o que Jesus orientou, e a tua alegria será completa. A 13ª causa pela qual talvez você não tenha recebido sua vitória, sua bênção, seja também porque você não está pedindo segundo a vontade de Deus. Tem muita gente pedindo, mas não pede segundo a vontade de Deus. Tem que pedir, meu amado. Olhe, Deus, segundo a tua vontade. Até Jesus, em determinado momento da sua vida, ele pediu algo a Deus, né, segundo a vontade de seu Pai. E veja o que foi que João, o apóstolo, disse na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 14 e 15, ele disse assim: Esta é a confiança que temos nele, no Senhor, que, se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Quer dizer, nós temos confiança. E se pedimos alguma coisa ele segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo que lhe pedimos, sabemos que já alcançamos os pedidos que lhe fizemos. Então, se a gente sabe que ele nos ouve, se orarmos segundo a sua vontade, já alcançamos o que lhe pedimos. Já alcançamos. Quer dizer, já temos a certeza que já é nosso. Então, meu irmão, faça isso. Se você não está pedindo a Deus segundo a vontade dele, vai ficar difícil. Mas se você pedir, olhe, Deus, segundo a tua vontade, segundo a tua vontade, faça, me dê vitória, me conceda aquela bênção. E pode ficar certo que você já recebeu, já é sua.
já é sua a vitória em nome de Jesus. A 14ª possível causa pela qual talvez você não recebeu sua vitória ou sua bênção, seja porque você não está guardando os mandamentos do Senhor e não está fazendo o que lhe é agradável. Está aí. Mandamentos aqui, eu me refiro à palavra. Ou quando o apóstolo falou, ele se referiu à palavra de Deus. Certo? A pessoa ouve, mas não guarda a palavra do Senhor. E, consequentemente, não faz o que lhe é agradável. Então não recebe. Veja o que disse João na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 22. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que lhe é agradável. Então, queridos, qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que lhe é agradável. Então, o apóstolo, juntamente com a igreja da sua época, costumava receber as coisas da parte do Senhor, porque guardava os seus mandamentos, guardava a sua palavra e lhe fazia tudo o que lhe era agradável. O sinal de que a pessoa está agradando a Deus é quando ela está fazendo o que é agradável ao Senhor, guardando a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Não se incomodem com o barulho que vocês estão ouvindo, é porque de repente ligaram uma máquina aqui perto, né? Mas eu não vou parar, eu vou continuar com a mensagem. Esteja atento, não esqueça de compartilhar através das redes sociais esse vídeo, esta mensagem, porque possivelmente alguém está precisando de uma resposta, está precisando saber do porquê, qual é a possível causa que faz com que ele não receba a sua vitória, a sua bênção. Continue, né? Continue. Em 16º lugar, né? Ou em 15º lugar, ou a 15ª possível causa pela qual você não recebeu sua bênção ou a sua vitória, talvez seja porque você é desobediente a Deus. Irmãos, isso é muito sério. A pessoa que vive uma vida de desobediência ao Senhor é muito triste, né? Nada dá certo, certo? E o fim dessas pessoas, se não se converterem antes, é muito difícil. Por isso é que Deuteronômio capítulo 1, versículo 45, está escrito assim: voltastes e chorastes perante o Senhor, mas o Senhor não ouviu a vossa voz, nem deu atenção. O povo até se voltou, o povo chorou, mas Deus não deu ouvido à voz. Por quê? Porque eles não ouviram a voz do Senhor, quando Deus quis que eles ouvissem. Então, queridos, tenhamos cuidado, tenhamos muito cuidado. Precisamos estar atentos à voz do Senhor, abandonar a desobediência, né? Abandonar a desobediência é como pecado de feitiçaria, certo? E assim seremos abençoados. As bênçãos virão, né? As vitórias chegarão. A 16ª possível causa pela qual talvez você não recebeu a sua vitória, a sua bênção, seja porque talvez você não está servindo ao Senhor com alegria. Sabia disso? Tem muita gente que serve a Deus, mas serve com insatisfação, serve por obrigação, né? Serve porque não tem nada para fazer, outra coisa para fazer. Serve porque quer agradar o pastor, quer agradar o dirigente, quer agradar o pai, quer agradar a mãe, quer agradar o marido, quer agradar a esposa. Tudo isso é bom. Mas o importante, queridos, é a gente servir a Deus com alegria, pelo que Ele é, pelo que Ele faz, né? Louvado seja o nome do Senhor, pelo que Ele vai fazer, pela sua fidelidade, pelo seu amor, pela sua misericórdia, compaixão. Então, querido, devemos servir ao Senhor com alegria. No Salmo 100 está escrito: servir ao Senhor com alegria
E Deuteronômio 28, versículo 47, diz assim: porque não serviste ao Senhor com alegria e bondade de coração, por causa da abundância de tudo. Não estavam servindo a Deus com alegria nem com bondade de coração, por causa da abundância que o povo tinha em volta de si. Queridos, sirvamos a Deus com alegria. Sirvamos a Deus com alegria. Peça para Ele renovar na sua vida, meu amado irmão, a alegria, a satisfação de servir. Aí sim, você vai alcançar as vitórias e as bênçãos que você tem pedido. E até aquelas que você não pediu, Deus vai te dar também. Mas sirva-o com alegria. Em 17º lugar, ou a 17ª possível causa pela qual talvez você não tenha recebido a sua vitória ou a sua bênção, seja porque você está fazendo a obra de Deus relaxadamente. Isso é muito grave, né? Fazer a obra de Deus relaxadamente. Jeremias capítulo 48, versículo 10, a parte A diz: maldito aquele ou aquela que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então a pessoa se torna maldita, e como maldito não recebe a vitória que deseja, que precisa, a bênção que anseia. Então, querido, faça a obra de Deus com zelo, com temor e tremor, com respeito, com alegria, com satisfação, com dedicação. Se existe na sua vida relaxamento no que diz respeito à obra de Deus, abandone isso. Abandone todo o relaxamento e vá fazer a obra de Deus com zelo, e a bênção, a vitória vai chegar na sua vida. A 18ª possível causa pela qual talvez você não tenha recebido a bênção ou a vitória que você precisa da parte de Deus, seja porque você tenha pecado oculto. Sabia disso? O que é um pecado oculto? É aquele pecado que ninguém viu e que não foi confessado. Procure confessar. Se existe algum pecado oculto na sua vida, procure confessar primeiramente a Deus. Primeiramente a Deus. Né? A Deus. Procure confessar. Então, a vitória, a bênção que você precisa vai chegar na sua vida. Né? O salmista disse no Salmo 66, versículo 18: se eu no coração contemplara o pecado, o Senhor não me teria ouvido. Em outra tradução diz: se eu no coração ocultasse ou ocultara o pecado, o Senhor não me teria ouvido. Então, queridos, quando o pecado fica oculto, escondido, a gente fica achando porque ninguém viu, mas fica precisando da bênção, da vitória e não chega. Então confesse a Deus. Confesse. Né? Que a Bíblia diz que o perdão pertence ao Senhor. O perdão pertence a Ele. A misericórdia pertence a Ele. Confessa. Que a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Mas o que encobre nunca prosperará. Então faça isso e Deus vai te abençoar. Em 19º, ou a 19ª possível causa pela qual talvez você não recebeu sua bênção ou a sua vitória, seja porque você está indiferente, desinteressado, apático, negligente, uma pessoa indiferente às coisas de Deus, indiferente à voz de Deus. Para ele tanto faz como tanto fez. Veja o que diz no livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 28. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Isso é a sabedoria, que é uma personificação de Cristo falando. Depois dela dizer: olha, eu clamei nas praças, clamei nas ruas, nas muralhas, tal e tal e tal, e não ouvi. Então, vocês vão clamar, e eu não vou responder. Vão me buscar de madrugada, mas não vão me achar. Então, queridos, não esteja indiferente.
Quer vitória? Quer bênção? Dê ouvidos à voz de Papai do Céu. Dê ouvidos à voz do teu Criador. Dê ouvidos àquele que morreu na cruz do Calvário e derramou até a última gota de sangue para te remir, para te comprar, para te resgatar, para te salvar. Aleluia. Para perdoar os teus pecados. Dê ouvido, não fique indiferente. Não fique indiferente, que vai chegar o momento, como agora você está precisando, né? Talvez seja por isso que você ainda não recebeu a sua bênção, a sua vitória, que você está indiferente. Mas dê ouvido e Deus vai te abençoar, vai te responder. A 20ª razão, ou a 20ª possível causa pela qual talvez você não recebeu sua vitória, sua bênção, seja porque você é negligente quanto à misericórdia. Pessoas que não têm sido mais misericordiosas para com o seu próximo, não é? Têm negligenciado a misericórdia, como aquele, não estão fazendo mais como aquele bom samaritano da parábola que Jesus contou, que foi misericordioso para com aquele homem que estava caído. Pessoas têm negligenciado a misericórdia com relação aos pobres. Provérbio 21:13 diz assim: o que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Então, querido, não tape o seu ouvido à voz do pobre. Não tape o seu ouvido. Seja misericordioso para com todos, para com todos, para com todos. Certo? Para que você seja ouvido no momento que você clamar, no momento que você orar, no momento que você precisar de vitória, de bênção, dê ouvidos, né? E continue atento. Há muitos barulhos aqui, né, que estão acontecendo, mas eu não quero parar com essa mensagem. Eu quero continuar entregando ela toda para você, para que você tenha resposta àquilo que você quer saber da parte de Deus, quer receber da parte de Deus. Aleluia. Outra possível causa pela qual você não esteja recebendo da parte do Senhor, seja porque você tem desprezado a lei do Senhor. A lei, quando eu falo aqui, é a palavra. É a palavra. Não é? Conforme Provérbios 28:9 diz: o que desvia o seu ouvido de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Então, querido, a pessoa se torna uma abominação diante de Deus, a sua oração também, quando despreza, quando desvia o seu ouvido de ouvir a palavra de Deus. De ouvir a palavra de Deus. Tem pessoas que fogem, tem pessoas que correm, tem pessoas que se escondem, tem pessoas que batem a porta, né? Tem pessoas que por algum motivo não querem ouvir a palavra de Deus, estão desprezando a palavra do Senhor. Aí o que acontece? Na hora que vai orar, essa oração torna-se abominável diante de Deus. Deus odeia, Deus não quer ouvir, Deus não quer receber, não passa. Então, não despreze a palavra de Deus, a lei do Senhor, que é a sua palavra. Em 22º lugar, ou a 22ª possível causa pela qual talvez você não tenha recebido a sua bênção ou a sua vitória, seja porque talvez porque você tem